Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA, com foco em análise de riscos e preços no mercado agropecuário. Eu sou o Tiago Rodrigues e estou à frente do projeto Campo Futuro, que é uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. No episódio de hoje, a gente vai debater o tema o que tem ditado o ritmo de negociação de fertilizantes e grãos no mercado para a próxima safra brasileira. Convidados de hoje para debater comigo esse tema são Marcelo Mello, gerente da mesa de fertilizantes da StoneX Brasil, e Guilherme Bernardinelli, consultor de gerenciamento de risco da StoneX Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Obrigado, Tiago, também pela oportunidade, pelo espaço aí, para a gente comentar um pouco aqui sobre as nossas perspectivas de mercado. Perfeito, Guilherme. Obrigado aí vocês por aceitar esse convite nosso. A ideia aqui é bater um pouco nesse tema que está muito discutido hoje, né? Em termos de vista, já olhando para a safra 23-24. A gente tem um público variado aqui no podcast, mas muitos deles são produtores e estão justamente no momento aí crítico de tomar de decisão, aqueles que ainda não tomaram, né? Então, no primeiro momento, a gente está imaginando ou entendendo aí um mercado de fertilizantes com uma tendência bem diferente do que apresentou nas últimas duas safras, né, Marcelo? Então, se a gente pegar aí os dados do próprio projeto Campo Futuro aqui, a gente vê um certo receio em termos de negociação desses fertilizantes para a próxima safra. Tem muita gente esperando aí que esse movimento, principalmente de baixa nos preços, seja um movimento que perdure por mais tempo e isso acabe ocasionando melhores oportunidades de negócio daqui para frente, né? Só para trazer um pouco de números aqui para a nossa discussão, a gente tem aí, através do Campo Futuro, um monitoramento desse ritmo de negociação de fertilizante em 10 praças espalhadas por 9 estados brasileiros, que ditam para mim, aí, nesse primeiro momento, que o ritmo de comercialização desse ano está em torno de 38% da necessidade de fertilizante para a próxima safra. Se a gente fizer um comparativo com esse mesmo patamar em maio do ano passado, para as mesmas praças que a gente tem acompanhado aqui, esse ritmo era bem maior. Nós estamos falando de quase o dobro, 64% dentro dessas praças que a gente tem acompanhado. E pelo que a gente tem debatido aí, Marcelo, e pelos números que vocês trouxeram aí na última pesquisa também, não foge muito daquilo que vocês têm de compreensão do que o mercado está se posicionando nesse momento, né? Exatamente, nós fazemos uma pesquisa com toda a nossa base de clientes e inúmeros prospectos, e é uma pesquisa muito ampla. A gente calcula que ela está cobrindo hoje cerca de 29 milhões de hectares de plantio, e isso já é líquido, porque a gente conversa tanto com vendedores de mercado quanto com compradores, então há uma sobreposição, a gente faz uma conta para reduzir isso. E de fato a conclusão da pesquisa agora em maio é que nós estamos atrasados. O Brasil como um todo está com 44% das necessidades para o segundo semestre, onde basicamente a safra verão é importantíssima, a safra verão de grãos, mas obviamente temos outras culturas, né? Todas as culturas brasileiras estão envolvidas, né? E há um atraso de 16%, 44%, se nós compararmos com o ano passado, estávamos com 60%, e um ano antes, em 21, estávamos com 61%. Então, há um atraso de 16%. E se pegarmos o Centro-Oeste especificamente, o atraso é menor. O Centro-Oeste está com 52%, quando no ano passado estava com 59%, algo do tipo. Então, nós estamos 7% atrasados ali. E no Rio Grande do Sul, no Sul, o atraso é maior, o atraso é muito intenso. Nós estamos com 26% de atraso no Sul. O Sul, ano passado, estava com 60%, nós estamos agora 26% abaixo, portanto, com 30 e poucos, 34%. Dá para entender porque o Sul sofreu muito, né? 2 safras que eles têm tido problemas sérios lá. Agora, o que nos preocupa com isso é o seguinte: você mencionou mesmo que os preços estão caindo, é uma realidade. Nós entendemos
que nós entramos num canal de baixa em fertilizantes a partir de meados de 2022, então lá por volta de maio, junho, o mercado começou a cair e desde então a gente vê um canal de baixa, né? Um canal de baixa não significa que necessariamente o preço é menor a cada semana, significa há momentos que os preços vão subir, mas cada vez que ele subir, toda commodity, o preço sobe, desce, vai andando. E quando ele subir, os picos serão menores que os picos anteriores, e quando ele cair, os vales vão ser mais profundos que os vales anteriores. Então, isso está me preocupando. Por que juntam as duas coisas? Porque todo ano, quando a gente chega perto, realmente na véspera da safra, lá em final de agosto, começo de setembro, eu vejo o pessoal muito nos procurando, falando, estou preocupado, está faltando fertilizantes na minha região, não consigo comprar, o que acontece? A mídia me procura muito. E a gente fala, olha, isso é um problema temporário e regional, vai se ajustar rapidamente. Mas esse ano, por conta de um atraso grande, se todo mundo deixar para comprar na véspera, pode ser muito perigoso. Quer dizer que esse problema logístico pode ser muito mais intenso, muito mais sério do que o que nós vivemos a cada momento, né? Então, de fato, cada semana que ele espera é melhor, mas cada um tem que olhar a sua região, a sua logística, porque vai haver um momento que essa janela vai fechar e você vai ou ficar sem fertilizantes ou com menos fertilizantes, ou inclusive pagando um preço mais caro, porque é capaz que o preço suba forte na hora que existir esse problema, né? Eu acho que é muito nesse ponto de vista seu aí, Marcelo, a deadline do produtor, né? Já estamos falando em maio, junho aqui, como sendo, principalmente do ponto de vista logístico aí, o tempo limite para ele ter esse fertilizante disponível na propriedade aí, entre agosto e setembro, estourando aí, né? Principalmente para a turma do Mato Grosso, que começa o plantio mais cedo. Então, se essa programação realmente não está sendo feita, o produtor não está contando com esse impacto logístico, isso preocupa bastante, né? Exatamente. Essa é a preocupação, né? É isso mesmo. E se a gente olhar a outra ponta, né, para envolver um pouco do Guilherme aqui na discussão nossa, se por um lado o produtor tem esse alento na queda dos preços de fertilizantes aí, por outro, o estímulo para que ele comercialize a soja, o milho dele para a próxima safra aí, ele não está sendo tão favorável nesse momento, né? Então a gente imagina que, com base nos dados também do projeto Campo Futuro aqui, se a gente pegar as 31 praças que a gente visitou ano passado para fazer um levantamento de custo de produção na área de grãos, em média 28% da precificação da soja do produtor que participou desses levantamentos é feito por venda antecipada. Se a gente pegar trocas, 24% somado a esses 28%. Então, isso dita muito do que ele vai formar de preço lá no final, né? Com relação ao que ele vai colher para esse ano. E esse movimento, de certa forma, que a gente tem visto hoje no mercado, né, Guilherme, ele está num ritmo bem lento com relação às últimas safras, né? O que vocês têm de número aí para trazer para a gente discutir aqui? Boa noite, pessoal. Comentando um pouco aqui sobre os números de comercialização da Stonex, tá? A nossa última atualização foi realizada no dia 19 de maio desse mês ainda, e a gente veio com uma comercialização de 8%, né, em escala nacional. Então, considerando toda a região centro-oeste, região sul, também os estados do norte e nordeste que compõem essa média, e ainda assim é um ritmo bem lento quando a gente compara com os outros anos de comercialização, que para essa mesma época do ano girava em média aí de 20%, e hoje a gente está falando de 8%. E com essa queda dos preços que a gente tem observado, isso parece que de certa forma desmotivado essas fixações, essa comercialização, tá? E essa queda vem ocorrendo por uma série de motivos. Começa já desde a safra 22-23 agora, né, que a gente acabou de colher, que também segue num ritmo bem atrasado de comercialização, e isso pode trazer preocupação, principalmente no que se fala em termos de capacidade estática do Brasil, porque a gente ainda tem uma safrinha gigantesca para receber. A gente estima aqui uma safrinha de milho de 130 milhões de toneladas. Então, esse preço vem caindo porque a gente teve uma super safra brasileira, a gente está vendo estoques do Brasil se recuperarem em níveis históricos que a gente não tinha observado nesses últimos anos.
A gente não está vendo uma grande competição entre o mercado de exportação e o mercado doméstico. Isso não permite, né, não tem permitido que os prêmios no Brasil também se elevem aos mesmos patamares que a gente tinha anteriormente. A gente está vendo uma situação em que as cotações em Chicago, né, a referência mundial de preços, vem caindo dia após dia, e isso é proveniente também de um sentimento de otimismo com a safra norte-americana que está por vir. Também está se falando sobre em recuperação dos estoques norte-americanos. Então, todos esses fatores que compõem, né, a formação do preço vem trazendo essas cotações cada vez mais para baixo. Está difícil da gente encontrar hoje algum fundamento que seja muito mais altista, né? A gente chegou a ver no ano passado com as condições de guerra em que a gente teve no mesmo momento Chicago em cotações altas, bases e prêmios em cotações mais altas, um câmbio também que tinha uma taxa de conversão mais alta, e mesmo com preços tão elevados, a comercialização ainda acabou não avançando, né, em passos mais rápidos. E hoje, com essa queda dos preços, a tendência é que ela continue ainda mais lenta. Só que hoje a gente tem armazéns com muita quantidade de soja ainda, com uma grande safrinha para ser recebida, tá? A gente está falando aqui numa safrinha de 130 milhões de toneladas na Stonex. Então, a gente teria que tirar essa soja desses armazéns para conseguir receber... tirar toda essa soja desse armazém para conseguir receber toda essa safrinha. Só que a safrinha em si, falando da 22-23, também está andando em passos mais lentos. O nosso último dado aqui de comercialização de safrinha, para essa que vai colher agora nesses próximos meses, estava em 30%. Tá? Quando a gente compara com a 21-22, que foi a do ano passado, ela também estava em 40%, então, e já era mais atrasado. Então, de certa forma, quando a gente considera volume de produção, capacidade logística e o tempo que a gente tem para receber, né, realizar essas transações, está realmente virando uma situação um pouco mais complicada, né? Colocando até um ponto que o Marcelo falou. Se gerar uma demanda muito grande por essa necessidade de frete, vai ser mais um fator que pode encarecer frete, e esse também é mais um fator que conversa com uma precificação mais baixa, né? Porque quando a gente fala em precificação, por exemplo, se a gente pega o porto como referência, né, de preço, e a gente desconta esse frete, quanto maior for o desconto desse frete, menor também é seu prêmio, menor também é seu basis. E à medida que Chicago cai e o câmbio também vem caindo, essa precificação, né, vem indo mais para baixo e atrasando ainda mais essa comercialização, porque de fato ela pode desmotivar o produtor à medida que ela vem ocorrendo. E isso gera dúvidas também sobre qual pode ser o futuro da área plantada do Brasil. Tá? Uma das primeiras projeções que a gente viu nesse mês, que saiu e em escala mundial, que é muito observada, é do USDA. Maio é um mês importante quando a gente fala do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, porque é quando eles trazem a primeira fotografia, a primeira projeção do ano safra 23-24. Não só para os Estados Unidos, que tem grande importância, mas também de todos os outros países. E lá eles reportaram um aumento de área colhida aqui no Brasil de quase 2 milhões de hectares. Tá? A questão é, o Brasil, ele ainda pode crescer nessa área colhida, mas à medida que esses preços vêm caindo, ele pode crescer numa proporção menor, tá? Nesse momento eu não acredito em uma redução de área, em termos de área plantada aqui no Brasil, mas sim de que ela pode crescer numa proporção menor do que está se estimando inicialmente. E com todo esse volume de soja, né, com esses preços caindo, a gente não está vendo um impulso, né, para que o produtor realize, né, essa fixação ou venha comercializar em volumes mais representativos. Só que o preço, dia após dia, vem caindo, né? A gente vem fazendo esse acompanhamento diário, não só das cotações de Chicago, mas também dos preços físicos que a gente acompanha com os clientes. Então, a gente não vê uma razão ainda nesse momento para que essa comercialização avance tão rapidamente, pelo menos em curto prazo. O que a gente consegue enxergar por trás toda dessa conjuntura aí é que essa safra é mais uma daquelas onde o planejamento do produtor aqui está sendo desafiador, né?
do ponto de vista de custo, ele teve um alento aí com relação aos principais insumos, né? Se a gente comparar aí principalmente uma análise pontual, nós estamos para soltar agora nesse mês de junho uma análise que a gente fez comparando os dados de custo de produção orçados para a região de Sorriso, Rio Verde, Dourados e Cascavel, onde a gente tem levantamento de custo de produção. Para a soja, por exemplo, a gente está falando aí, pegando só a região do Sorriso, uma retração aí de um custo orçado nesse primeiro quadrimestre de 2023 de 14% com relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Lógico, aí considerando o mesmo pacote tecnológico, né? Pelo volume de informação que a gente consegue obter, né? Enquanto que, se a gente analisar preço disponível, esse preço já caiu 18,7%. Então, isso traz para um cenário onde a gente analisa esse custo e preço aqui, dos maiores desafios para o produtor realmente, e explica muito esses dados que tanto o Marcelo colocou aqui, como você, Guilherme, colocou, com relação a como está se desenhando essa próxima safra. E aí eu queria ver com vocês dois aí, o que vocês, a partir disso que a gente está discutindo, o que vocês acham que pode definir aí o potencial de produção para a próxima safra? Está mais relacionado a essa questão de preço, custo, como é que vai entrar nessa balança aí? O que vocês podem falar nesse sentido aí? Olha, talvez eu possa começar comentando Claro. a parte de fertilizantes. E eu vejo o seguinte, o fertilizante especificamente caiu até bem mais do que isso que vocês capturaram no custo. Quer dizer, os fertilizantes hoje estão aí na ordem de 60% a 65% abaixo do que estavam há um ano atrás. Só te interrompendo, Marcelo, é justamente esse ponto, quando a gente mapeia só fertilizante, o que a gente consegue ver de preço coletado em revendas aqui, a gente tem 17 praças onde a gente faz essa coleta, só citando o exemplo do KCL, que é o que está mais fresco na minha memória aqui, foi de 42%, né? Então, se a gente pegar isso lá na ponta direto, então isso traz aí um cenário de custo aí que a gente imaginaria que retraísse até um pouco mais, né? Tendo em vista que o custo com fertilizante representa 25% a 30% do custo total aí de produção do hectare de soja, a gente já esperava isso muito mais, né? Por outro lado, a gente tem diesel aí que vive um movimento um pouco diferente do que foi o primeiro quadrimestre do ano passado, só para a gente trazer mais um pouco de números aí, mas continua o seu raciocínio aí. Não, é verdade. Bom, mas então o que acontece? Eu até aí quero incluir um outro ponto na nossa análise, que é o seguinte, por isso que eu acho que é sempre importante que o produtor, quando ele faz a compra de fertilizantes para uma safra grande como nós vamos ter aí, que ele procure, naquele momento, para diminuir o risco dele, tentar fazer uma venda, fazer quase que um barter trade, mas ele não precisa fazer o barter trade com uma empresa, que é a mesma empresa que vai entregar o fertilizante, ele vai devolver em número de sacas agora ou no futuro. Não precisa ser isso, mas ele pode fixar a parte, ele pode vender uma parte da produção dele antecipadamente para o cliente que ele costuma ter negócios, porque daí ele gerencia, precisa ser um valor monetário semelhante, porque daí ele sai do risco. Porque eu acho que muito do que aconteceu é que muita gente lá atrás, quando os preços eram, portanto, 60% maior, ou se olhar na tua ótica, talvez 40%, mas, enfim, preços recordes históricos de fertilizantes, muitos produtores compraram e talvez não venderam. Tanto não venderam que as vendas, mesmo da safra passada, estão muito, da safra que foi colhida agora, né, estão muito atrasadas, né? Então, há esse descompasso. Então, o produtor pode estar com um gosto muito ruim, né, amargo na boca, né, porque pagou um preço muito alto e agora que ele quer vender o grão dele, o grão caiu, está muito baixo. Isso é muito perigoso e, portanto, o ideal é já fazer não é vender toda a safra dele, toda a produção dele, mas vender uma parte equivalente no valor monetário do que ele está comprando, porque daí, inclusive, ele sai até do risco cambial com isso, né? Muito bom. Então, eu acho que nós vamos plantar. Outra coisa muito interessante, Thiago, no ano passado, e até nós chegamos a conversar com isso com vocês, acho que fizemos uma ou duas entrevistas contigo, nós tivemos o que a gente chama de destruição de demanda, né? O preço era tão alto
que muita gente em grãos aplicou de 20% a 30% a menos do que costuma aplicar por hectare. E isso não comprometeu a safra, tanto não comprometeu que nós estamos com uma safra recorde absoluta, né? E agora, quando o produtor cortou ali atrás, eu tenho muitos amigos que são produtores e ficavam bravos comigo, falavam: Marcelo, como que você pode estar sugerindo isso? Não é possível e tal. E no final, cortaram. Mas houve um constrangimento, eles cortaram constrangidos. Então eu imaginava que este ano não iam comprar 20%, 30% a mais para recompor o que não compraram ano passado, mas fossem comprar 10%, 5% a mais, na expectativa de até interiormente ele mesmo se sentir mais tranquilo, né, que comprou um pouco a mais. Mas agora a situação está se complicando tanto, com esses atrasos que não estão, o comprador não está vindo, né, comprar, com os preços de grãos caindo, que eu acho que já esse a mais que ele podia comprar, talvez não vá comprar, talvez esteja comprometido, né? Mas eu acho que nós vamos plantar uma safra assim, pelo menos com o volume normal de fertilizantes a serem aplicados, tá? Perfeito, Marcelo. Guilherme, o que você acha aí de potencial de produção para a próxima safra? Eu acredito sim que o Brasil possa ter mais uma grande safra, tá? Essa safra já foi muito boa, né, em termos de oferta. A gente fala aqui em 157 milhões de toneladas na Stonex, mesmo com todos os problemas que houveram com a produtividade no Rio Grande do Sul, que tem uma grande representatividade na produção brasileira. E agora a gente está mudando também de um padrão climático. Tá? A gente saiu de uma condição de laninha, a gente viu que essa condição de laninha também teve efeito na safra de soja aqui em 2021, a gente viu redução de produção bem significativa em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo, né, que tem uma produção menor, mas acabou sentindo, e a gente passa agora para um El Niño. Tá? Esse El Niño, ele conversa com maiores produtividades lá no hemisfério norte, mas também traz uma condição relativamente mais neutra aqui para a América do Sul, né? Onde poderia haver alguma preocupação a mais com produtividade, de acordo com os dados históricos que a gente acompanha, seria em relação ao centro-norte do Brasil para cima. Mas, falar desse centro-norte para cima, ele também é uma região do Brasil que tem uma menor representatividade na produção nacional. Então eu acredito que o Brasil ainda possa crescer, mas em menor proporção do que se espera, tá? Primeira estimativa que o USDA trouxe para 23, 24, eles falaram em 163 milhões de toneladas, tá? É quase 7 milhões de toneladas a mais. Eu acredito que o Brasil possa crescer ainda umas 4, 5, um pouco menos do que isso, à medida do que ocorrer nesse meio do caminho, tá? E em termos de preço, como eu falei, eu acredito que ele pode crescer ainda, tá? Até esse valor de produção, a crescer ainda 5 milhões de toneladas até, só que essa área que o USDA falando em 2 milhões de hectares, eu ainda acredito que seja muito. E também com esses preços caindo, acho que essa área pode ser metade, tá? Então, até fazendo um link também com o que o Marcelo fala, se essa área plantada cresce menos do que se espera, né, e a gente, por alguma razão, pode acabar tendo um atraso nessa comercialização de fertilizantes, eu não acredito que isso também seria um problema para afetar a produtividade do Brasil. Então, eu ainda sigo otimista, pensando que o Brasil pode crescer sim em produção, tá? Mesmo com essa redução dos preços, o Brasil pode sim continuar crescendo em área, tá? A gente está falando de um mundo que continua crescendo, a demanda cresce, as pessoas precisam consumir mais, então faz sentido com que o Brasil cresça, tá? E o Brasil ganha cada vez mais espaço também no mercado internacional, né? De fornecer essa soja para outros países, não só para exportar soja para a China, que esmaga muita soja para produzir farelo e alimentar seu rebanho, mas também para todas as outras políticas de biocombustíveis que vêm crescendo em escala mundial. O Brasil também pode ajudar nesse sentido, né, de esmagar e exportar óleo de soja, ou também para o nosso próprio consumo interno, tá? O Brasil está falando também em outros programas de biodiesel daqui para frente, então são algumas razões que nos fazem acreditar que o Brasil ainda deve continuar crescendo em termos de produção.
Eu acho que você colocou mais um elemento importante aí nesse planejamento que a gente está citando aqui por parte do produtor, né, que é o clima, né? Então, assim, a turma do Sul está agradecendo a Deus aí que esse negócio está mudando, né? Porque não aguenta mais um ano aí complicado, né? E um outro ponto interessante que você colocou aí, puxando para o lado da demanda, foi essa questão das políticas de biocombustível, né? A gente está caminhando para um 2024 aí de B13, né? Então, essa articulação aí, tendo do ponto de vista de a demanda puxar um pouco dessa produção, também pode ser um fator aí que vai trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, tempero para essa salada que a gente está colocando aqui de planejamento para o ano que vem. E é nessa linha aí que eu vou fazer uma última colocação para vocês aqui, ó, quando o papo tá bom, corre muito rápido, né? Pensando do ponto de vista que o Marcelo já até tinha colocado aí, já adiantou um pouco, né? Desse produtor que está aí agora se vendo nessa salada aí de oportunidades e riscos aí, o que ele tem de ferramenta hoje, principalmente de gestão de risco de preço, que pode auxiliar ele aí nas tomadas de decisão, o que é interessante nesse momento ele avaliar, para que ele não seja prejudicado aí com relação às margens aí da próxima safra, né, Guilherme? Sim, pensando no lado do produtor, né, olhando em termos de ferramenta, hoje, né, para quem pode, para quem tem oportunidade, se interessa por esse mercado, a gente recomenda principalmente as proteções financeiras, tá? Porque como a gente está vendo essa queda muito significativa de Chicago, então posições vendidas estão obtendo resultados financeiros positivos, e isso pode acabar compensando lá no final, a hora que ele tiver que realizar a fixação desse produto físico, esse financeiro pode acabar ajudando. Então, nesse momento, para quem trabalha com esse mercado, entende, ou quem quiser procurar também buscar, a gente recomenda principalmente as proteções financeiras, né, as posições vendidas, porque esse mercado em queda, digamos que ele favorece esse tipo de operação e pode compensar as perdas no físico que a gente tem observado hoje em dia. Até porque a gente vive um cenário também de bases muito debilitados, em que também não se compensa essa venda no físico. Nem sempre um preço que historicamente, digamos assim, numericamente em valores altos, ele significa que pode trazer uma boa rentabilidade, né? A gente sempre decompõe esse preço para entender ele, e quando a gente faz essa decomposição hoje em dia e tem visto as ofertas de prêmio e como isso também tem sido trabalhado em bases, a gente recomenda primeiro a posição financeira, e a hora que esses bases, né, esses prêmios atingirem valores melhores, aí sim realizar a fixação no físico. Então, e talvez complementando, falando aí, colocando fertilizantes, que como você colocou, Thiago, do maior custo individual aí do plantio, nós também temos alguma coisa de derivativo que pode ajudar. E que pode ajudar, inclusive, nesse momento, porque um dos problemas desses atrasos que nós estamos vendo também é a taxa de juros, cara. Está muito alta, né? Então é violentíssimo, é muito difícil, né? Porque no passado a taxa de juros estava barata, o Brasil chegou, eu me lembro, a partir de 2019, as antecipações eram muito fortes, porque os momentos dos preços do fertilizante estavam muito baixos, os caras já em novembro, dezembro estavam fixando e comprando o fertilizante que ia usar em setembro do ano seguinte, né? Isso lá em dezembro de 2019. Então, agora nós estamos indo para o lado inverso, né? Porque é tão alto a taxa de juros que é muito difícil. Mas aí, de novo, ele pode tentar usar instrumentos financeiros para tentar gerenciar o preço lá para frente, para as próximas safras. A próxima safra, digamos, saindo da safra verão, que está na nossa frente, é iminente, está com esse atraso preocupante, né? A próxima safra importante que vamos ter é a safrinha 23, 24, né? Que vai ser plantada a partir de finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro. E essa safra também, a pesquisa também indicou que ela está atrasada. Evidentemente, temos muito tempo, não há nenhum risco ainda, mas ela está também bem mais baixo do que estávamos nos últimos 2 anos, as negociações. E nesse momento, nós vamos entrar num momento agora de preços muito baixos de nitrogenados, que é talvez o ponto mais importante, né, para a safrinha, a ureia, né, e os nitrogenados, mas há esse problema com a taxa de juros. Então, há uma inconsistência. E depois, a partir de agosto, setembro, a gente já vê os preços voltarem a subir.
nos nitrogenados. Então, há uma dificuldade aí para o produtor equacionar essa dinâmica e essa situação. Eu acho que é bem isso, né? A cabeça do produtor está igual a nossa depois desse episódio, né? Muita informação, muita conta para fazer. Eu acho que a gente está aí vivenciando um momento onde realmente o ritmo de negociação um pouco mais lento, expectativas boas para a próxima safra, aí, pegando número principalmente aí do SDA num cenário global, e isso vai afetar bastante aí, o apetite do produtor em estar realmente investindo, em trazendo mais potencial produtivo para a lavoura, mas o que a gente tem aqui para deixar de mensagem com esse episódio é realmente o produtor se planejar, né, fazer conta, entender um pouco da atividade que ele está inserido para ir realmente tomar as melhores decisões. Eu queria agradecer Marcelo e Guilherme aí pela participação de vocês, deixar as portas da CNA abertas aqui para essa parceria que tá só começando. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo nosso lado aqui, é um prazer. Eu imagino que o Guilherme também o vê assim, certo? Muito obrigado. Agradeço demais o convite, também participar aqui é um grande prazer e também estou à disposição aqui para o que vocês precisarem. Perfeito, Guilherme, obrigado mais uma vez aí. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.